Tudo bem, pessoal? Aqui é o Pierre da Ramp. Hoje a gente vai estar falando um pouco e fazendo o treinamento sobre essas películas aqui. Essas películas, pessoal, são as películas de silicone TPU. O que isso quer dizer? Essa película é a película de hidrogel, mais conhecida tipicamente, que é feita na máquina de corte, que faz a película na hora para qualquer celular. Porém, esse material que a gente trabalha chama silicone TPU. Esse material aqui, ele não trinca, não racha nem quebra. E além disso, ele tem uma capacidade de proteção maior do que os outros hidrogéis. Por quê? Esse material é usado para fazer vidro temperado, PPF de carro, que é uma blindagem para pintura e latarias de carro. Então esse material aqui protege e blinda a tela do celular quase em 100%, 99%. E a gente tem alguns tipos de película desse material. Quais são elas? Ela tem a mesma sensação de toque do vidro da tela do celular. Então é como se você nem estivesse usando película. Esse é o diferencial dela. Para essa película é para o cliente que quer deixar a tela o mais natural possível, não gosta de privacidade, não gosta de atrapalhar o brilho do celular. É para esse tipo de cliente. A gente tem a película fosca. A película fosca de silicone TPU, que é o material dela, a camada fosca, ela adiciona uma camada na tela que não deixa nem mancha de dedo e nem mancha de gordura. Então, ela é feita para o tipo de cliente que gosta de praticidade no dia a dia, que é uma película que diferencia o celular dele, protege a tela e, além disso, adiciona uma camada extra de proteção e de usabilidade, facilidade no dia a dia, que é a camada fosca. Não deixa nem mancha de dedo nem de gordura e ajuda no deslize do dedo. E daí a gente tem as de privacidade, que são essas aqui. Essa é aquela que quem está do lado não vê. Acima de um ângulo de 45 graus, quem está do lado não vê a sua tela. E a gente tem duas películas de privacidade. Essa daqui, que é a HD privacidade, que é a película HD sem nenhuma camada em cima da tela, só que de privacidade. E a fosca privacidade, que além dela ter a camada fosca, ela tem essa proteção de que quem está do lado não vai ver sua tela. Quais que são outros diferenciais? Na hora de você cortar a película, vem aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem algumas opções de corte. Quais são elas? Aqui. Nessa parte aqui, ó, a gente escolhe o corte que a gente vai fazer na tela do celular. Esse corte inteiro e quadrado, que não tem o furo da câmera, ele só pode ser feito na película HD. Por quê? A película HD, ela não vai interferir nem na câmera, nem nos sensores do celular. Porque ela não tem nada em cima. Nem uma camada fosca, nem de privacidade. Agora, se o cliente quiser ou uma película fosca ou qualquer uma das de privacidade, o corte ele tem que ter o furo na câmera. Então, esse furo na câmera é para as películas fosca e para as películas de privacidade, certo? E a gente tem mais uma opção de corte aqui. Essa opção aqui, corte escrito case friendly, case friendly, case friendly. O que isso quer dizer? Esses cortes que estão escritos case friendly, a máquina vai cortar a película 1 milímetro para dentro das bordas do celular, para fazer com que, se o cliente tiver uma capinha que agarra na borda do celular, ou uma capinha que fica muito justa, o ideal é sempre fazer case friendly, para ele não levantar a película e a gente não ter desperdício de película, porque o cliente quis trocar, porque não ficou bom. Então, sempre reparem, se o cliente tiver uma capinha que protege a borda do celular, abraça ela, sempre faça um corte case friendly. Alguns modelos que tem que fazer esse corte: Poco X7 Pro, Moto G22, iPhone 16 é bom fazer esse corte também. Então, sempre olhem a capinha do cliente, principalmente. E é mais ou menos isso, pessoal. Agora eu vou passar mais ou menos um script, como se vocês fossem um cliente, de como explicar sobre essas películas. Oi, tudo bem, amigo? Silicone TPU. Essas películas, elas não trincam, não racham e nem quebram. E quais são os diferenciais dela? Após você colocar ela no seu celular, você não vai ter que ficar trocando porque ela trincou, rachou, caiu, não. Você só troca ela se você realmente arrancá-la do seu celular. Ela oferece uma proteção que ela blinda a tela do seu celular como se fosse um insufilme de carro, um PPF, um vidro temperado, porque ela vai selar o vidro do seu celular. Então é a que oferece melhor proteção e a gente tem alguns modelos dessa película com esse material. A HD, que é a mesma sensação de toque do vidro da sua tela. A fosca, que vai ajudar no deslize do seu dedo e não deixa nem mancha de dedo nem de gordura. E as de privacidade, que são aquelas que quem está do lado não vê. E as de privacidade a gente tem fosca e sem a camada fosca.
Então é mais ou menos esse o script para vocês decorarem e sempre passarem quando for um cliente de película, tá bom? O treinamento é mais ou menos